mas também para conversar, né, para brincar. Ao mesmo tempo, a gente também vai começar a ensinar habilidades o quê? Lúdicas. O que é o lúdico? É o brincar. Então, por imitação, a gente vai começar a ensiná-la a botar a bonequinha para dormir, dar comidinha para a boneca, fazer o carrinho, jogar bola. Então, tem inúmeras habilidades, jogos de mesa, né? Brincadeiras físicas, brincadeiras de faz de conta. E a gente vai ensinando isso no 1 a 1. E aí, só um segundinho. Oi? Não, tudo bem, diga. Em cima da brincadeira, você ensina o jogo simbólico, né? Exato, exatamente. Quando eu disse pegar a bonequinha, botar para dormir, isso é o faz de conta. Exato. E aí, se você já ensinou para a criança algumas coisas de habilidades de conversação básica e já ensinou algumas brincadeiras lúdicas, provavelmente a gente já pode começar a pegar uma outra criança, de preferência que não seja autista, né? Aí vai trazer para elas começarem a brincar. Aí você vai começar a fazer o quê? Elas vão começar a dizer, eu sou fulano, como é seu nome? Daqui a pouco entra uma atividade lúdica, um joguinho que elas têm que trocar de turnos. E assim a gente vai começando a construir o mundo social dessa criança, com pares, né? E aí, como ela já imita e como ela já presta mais atenção ao outro, aí se um amiguinho faz alguma coisa que não estava nem no script, ela pode copiar. Inclusive, eu lembro que chegou uma mãe bem feliz. Ela, gente, eu tô tão feliz que ele agora tá mal criado, que ele tá aprendendo com os meninos da escola. Exato. Mas tudo bem, assim, porque está sendo apropriado. Assim, não é só estereotipia. Ele está percebendo a fazer isso no contexto certo, como é o normal que acontece. E aí eu digo, eu nunca vi uma mãe feliz porque o menino está fazendo travessura. Exato. E aí você vai construindo. Vocês estão começando a perceber agora que faz sentido? Como você vai do pequenininho e vai botando tudo junto para ir construindo? Diga, querida. Eles aprendem exatamente os comportamentos inadequados e eles têm uma coisa de usar este comportamento inadequado para desestruturar as pessoas. Sim, mas isso é o normal, quer dizer, é o normal das crianças autistas e das crianças em geral, né? Mas o que acontece? O fato dele copiar do amiguinho uma coisa errada, a gente não vai tratar isso diferente não, gente. Você pode até estar feliz porque ele está copiando, mas você vai ter que ter a mesma disciplina, tratar como um comportamento inapropriado, né? Não pode, só porque... Depois pra Exato. Como lidar. Porque as crianças que são ditas mais, né, assim, na escola, elas não usam esse comportamento social, que não é aceito social, algumas palavras, mas na hora que eles têm um desequilíbrio, eles usam aquilo para te desestabilizar. Exato, mas a gente vai tratar isso como qualquer problema inapropriado. Se a gente vê que ele está fazendo isso para conseguir alguma coisa, se ele está fazendo isso para chamar atenção, é a mesma coisa. Tudo aquilo que a gente veio discutindo de manhã, né? A gente não vai poder privilegiar isso só porque ele é autista. E aí você também, se ele copia de você e você já aprendeu a ensinar em cadeia, você vai ensiná-lo, olha, faz isso, aí põe a roupa, tira a roupa, escova os dentes, essas coisas tudinho, pode ensinar por imitação também, aqueles vários passos da cadeia, em cadeia, né? E aí a gente ensina um monte de coisa. Depois que ela começou a imitar, parear, observar, um pouco de linguagem receptiva e expressiva, tá? O caminho certo. Ela já tem as bases para a gente começar agora a complexificar nas várias áreas. E aí, assim, aqui só são algumas... Né? Assim, uma coisa que é importante, que habilidades comunicativas não inclui apenas o verbal, não, mas inclui o que? As expressões faciais, os gestos, as posturas, e aí você vê como ali, que isso aqui significa silêncio e a menininha, ou é o menininho, nem sei, está reconhecendo como ficar calado, né? De olhar para onde o outro está apontando, de
conseguir nomear desenhos, né, figuras, de também apontar para compartilhar algo. Diga, querida. Então, você vai ter que começar trabalhando. Você vai começar trabalhando assim, com coisas que sejam. Primeiro você já vai ter que ter. Vocês sabem primeiro o que é atenção compartilhada? Todo mundo. Atenção compartilhada, para quem não sabe, é assim, vai além de atenção mútua, certo? Se eu olho para ela e outra pessoa olha para ela, nós dois estamos olhando para ela, temos a atenção mútua. Mas a atenção partilhada é eu saber que ela também está olhando para coisa, para coisa. Você não é coisa, não. Para o mesmo alvo, né? Ela sabe que eu estou olhando para o alvo e eu sei que ela está olhando para o alvo. Então, vocês lembram da Paola? O que foi? O que foi? Que vocês lembram da Paola, menininha de hoje de manhã, que ela pegava o negócio, olhava para a mãe assim, sorria, né? Tipo, você tá vendo o que eu tô vendo? Isso é atenção partilhada. Então você pode começar a atenção partilhada. A coisa mais fácil seria na forma de pedido, de pegar algo, digamos, que seja interessante para a criança e tal, usar de alguma forma o seu dedo, indicadores que ela acompanha até chegar no alvo, e de preferência um alvo que seja algo interessante. E quando ela conseguir olhar para o alvo, qual é o reforço? Você dá para ela aquilo que ela achou interessante. E aí você vai construindo, que ela vai perceber que sempre que você aponta para algo e diz, olha, no final vai ter sempre algo interessante para ela. E aí você vai construindo isso para ensiná-la digamos, a responder a alguém tentando chamar a atenção. E aí você vai ter que ensiná-la também, pode ter que ensinar também ela a iniciar a atenção partilhada, que é o quê? Ela vê algo que é interessante e tentar te mostrar. Geralmente, quando a criança começa a desenvolver as outras habilidades, você vai ver que espontaneamente ela vai começar a partilhar e assim, a responder e iniciar a atenção partilhada sem você ter que ensinar. Quando isso não acontece e você tem que ensinar, né? Então você vai ter que começar como? Tipo, ela viu alguma coisa interessante, você vai ter que simultaneamente, tipo, olhar para a coisa, comentar, você vai se engajar na coisa, estabelecer contato de olhar, sorrir, e aí toda vez que ela vê algo interessante, de alguma forma você vai aparecendo e você der algum reforço para ela com a sua aparição, daqui a pouco, quando ela vê algo interessante, ela já vai antecipar você e ela vai começar a lhe procurar, né? Então é uma coisa que você começa se introduzindo e sua presença ser associada a algo positivo, interessante, até que ela comece quando ela vê algo interessante, imediatamente ela vai lembrar e lhe procurar e tentar te achar e estabelecer esse contato. Mas é isso que a gente quer, né? No fim. Então vamos lá. A outra coisa seriam as habilidades lúdicas e sociais. E aí você vê que esse menino, olha que abraço mais mecânico. Começa assim, né? Um abraço mecânico, mas tudo bem, abraço. Sem expressão no rosto, mas você vai ver que com o tempo, vocês lembram, não sei se vocês lembram, que a Maiara, bonitinha, que ela chega assim, estica o bracinho e ela realmente abraça a mãe, né? Ui, fluxo de ar. Ai, eu não sei. Será que ele tá muito quente? Ai, fluxo de ar, fluxo de ar. Então, aí as habilidades lúdicas, gente, geralmente as habilidades lúdicas vão acabar se misturando com as habilidades sociais, porque a gente quer não só que ele goste, digamos, da bolinha de sabão, mas que ele goste da bolinha de sabão junto com o outro, que eles consigam prestar atenção à atividade junto, que eles compartilhem um brinquedo. Então vai ter lá nos programas de vocês um monte de coisa de habilidades lúdicas e sociais, certo? Geralmente acaba sendo mais incidental, ou seja, primeiro a gente vai ensinar a criança a manipular brinquedos de forma apropriada, trocar turnos no 1 a 1,
depois a gente começa a criar situações que a gente traz os amiguinhos, tipo, você toca o piano, ele toca o piano, você põe um bloco, ele põe um bloco, minha vez, sua vez. Quando um amiguinho faz alguma coisa certa, você põe a criança para reforçar. Olha só que legal, tem um menino do meu grupo que agora, olha só que bonitinho, gente, bonitinho, nordestino. Olha só que gracinha. Ele começou, o que eu disse que estava com um monte de atividade, a mãe reduziu o número de estímulos, né? Aí a gente começou assim. Eu digo, é sua vez e a minha vez. Aí eu digo, né? Que letra é essa? Ele, não sei o que, ou toca A, toca B, toca C. Aí a mãe dele estava dando para ele salgadinho. Aí a mãe tava partindo, né, o salgadinho para dar só um pedacinho. Aí quando foi a minha vez, ele fez, agora é você. Eu digo, tá bom. Aí ele, que letra é essa, né? Aí eu digo, Aí ele veio me dar o salgadinho, ele partiu todinho e veio me dar o salgadinho, gente. Assim, mas isso é legal, porque eles vão começar a brincar com os amiguinhos e quando um amiguinho faz uma coisa, eles vão dizer, isso, muito bem, não sei o que, e vai aprender a dividir várias coisas que são legais, socialmente falando. E até, inclusive, a coisa da rigidez que eles têm de só querer que eles façam, quando o amiguinho faz, ele vai ter a oportunidade de reforçar. E ele reforçar o amiguinho é reforçador para ele. Então, tipo, ele não vai se sentir como eu sempre tenho que ter a vez. Às vezes o amiguinho tem a vez e quando o amiguinho tem a vez, eu sou o que reforço. E assim fica uma coisa mais divertida, mais agradável, né? Então, aí a gente vê que... Eita, tá... Isso, legal. Aí você vê que pode ter também o quê? Habilidades artísticas, esportivas, recreativas. E aí, assim, se a pessoa... E aí é bom que tem fotos de pessoas adultas, que você vê que quando ele aprende a te imitar, aquelas mesmas coisas, você também vai ensiná-lo a jogar bola, né? A cantar, a andar de bicicleta, andar de cavalo, correr, o que for. Certo? Depois que a gente ensinou essas coisas básicas, tem um mundo de coisas que a gente vai poder ensinar para eles, né? E que você pode ver que todos estão felizes. Ninguém está fazendo de cara feia, né? E esse aqui está concentrado da bicicleta, olha só que bonitinho. Cheio de capacete para não cair. Aí... Você vê também habilidades domésticas, de autocuidado, comunitárias, e aí a gente vai ensiná-lo coisas. Como é que a gente vai no supermercado, compra coisa, paga, né? Preparar bolo, plantar, preparar uma refeição, sentar à mesa com os outros, né? Aguar a planta, colocar o lixo na rua, tudo isso, gente, que algumas são domésticas, outras são de autocuidado, outras são... E assim, é super legal quando você vê eles... Assim, o negócio é o seguinte, uma vez que eles descobrem o reforço e o reforço social, eles mesmos se reforçam. E assim, tipo, o de ficar orgulhoso mesmo, de às vezes até dizer alto, tipo, isso, muito bem. E eles fazem lá tão felizes. A gente tem que dar um direcionamento enquanto a gente está ensinando, mas o objetivo final é que eles consigam eventualmente fazer só ou fazer com o mínimo de supervisão possível, né? E habilidades vocacionais, né? E aí, dependendo, você tem de tudo, gente. Se você conseguir trabalhar com a criança de pequenininha, ele conseguir ir para a escola, ele pode conseguir muitas coisas. E mesmo aqueles que, por acaso, não foram trabalhados desde pequenininho, ou então que tinham um comprometimento maior, que for, mesmo assim, eles não precisam ser adultos que vão ficar enclausurados dentro de casa. A gente tem como conseguir ensiná-lo a fazer coisas, certo? Independente da idade. Né? O importante é que eles consigam participar da comunidade, ser produtivo, seja lá com o que for, né? Diga, querido. Como é que é encarada essa coisa do trabalho lá? Muito trabalho? É isso. Assim, a gente tem o que eles chamam de workshops, que são lugares
que tanto pode ser um lugar qualquer comum que tem um programa dentro que recebe pessoas com necessidades especiais, e aí não precisa ser só autismo, né? Ou tem lugares que são só totalmente especializados, mas, por exemplo, tem uma rede de supermercado, tem McDonald's, tem não sei o que eles vão ter, digamos, vagas especiais para pessoas com necessidades especiais. E essas pessoas vão ser treinadas para trabalhar, dependendo da habilidade. E mesmo que ele seja muito limitado, que a única coisa que ele consegue fazer nesse momento, vamos dizer, é fechar a caixa ou limpar a mesa, tudo bem. Vamos botar para fazer o que ele pode. Nem que seja só rasgar papel, o que for. Certo? E não que ele vai ficar ali para sempre só fazendo aquilo. Se a gente ensina mais e ele aprende mais, ele pode assumir mais e mais responsabilidades, né? Então, claro que existe, tipo, o governo tem como parte das escolas, porque o que acontece? Tem as escolas, mas a escola você só vai até uma certa idade. Depois, eles têm o governo, assim, um centro público que eles chamam de workshops, que são lugares onde essas pessoas vão para fazer alguma coisa produtiva, seja lá o que for, que seja com assistência, com supervisão, e alguns eles vão conseguir, dependendo das habilidades, ser encaminhados para locais, né, fora, digamos, do workshop, que sejam trabalhos de verdade, emprego, seja lá aí vai ter que ter todo o trabalho de quê? De recrutamento, de alguém especializado que saiba qual é a habilidade, né? E o que ele pode, como ele pode ser aproveitado. Mas o importante é que ele tenha na vida dele ocupação, e não é só ocupação de trabalho, mas que ele possa ter uma vida social, que ele possa participar da comunidade, clubes, o que for, Olimpíadas, emprego. O que, assim, é meio idealista, porque assim, eu não estou dizendo que a realidade lá é perfeitinha assim, não, mas o que existe é o desejo de que isso se estabeleça de forma mais consolidada. Então, o que existe, não está perfeito, tá entendendo? Mas existe. E eu acho que é super importante, né? E você vê que alguns vão para a escola, tudo se formam, vão para a universidade, outros não, mas seja lá o que for que eles tenham, a gente não pode jogar fora, a gente tem que aproveitar. E pensar que mesmo adulto eles aprendem ainda. E aí, gente, os programas geralmente devem avançar em direção ao ensino de habilidades acadêmicas mais complexas, se for adequado. Se você começou a trabalhar desde criança, você viu que a criança está avançando, está aprendendo a ler, sendo alfabetizado, você vai começar a introduzi-lo no mundo acadêmico, né? Socialização, aprendizagem por observação, e não é só a imitação, não. Quando eu falo aprendizagem por observação, é feito aquilo que eu disse. Aí o meu amigo teve a carteira apreendida porque bebeu. Eu já não vou fazer isso. Tipo, aprender com a experiência do outro, sem ter que copiar, ter aquela consequência para poder dizer, não posso fazer. Programas de manutenção de habilidades já dominadas pela criança devem estar sempre presentes para garantir que tais habilidades não sejam perdidas por falta de uso. Então, não só você tem que ter, tipo, ele dominou, né? Aí você vai ter a lista de programas dominados. Mas de vez em quando você faz aquele programa porque você pode ser perdido se você passar muito tempo. E mais importante, na medida que ela progride, as técnicas de ensino devem se tornar menos estruturadas e voltadas à generalização das habilidades aprendidas para o contexto escolar e do seu dia a dia. E aí, isso é uma forma de manutenção também. Porque se aquilo que a gente ensina à mesa, a gente passa para o contexto da vida real, ela vai ser mantida no contexto da vida real. Eu não preciso nem ficar trabalhando aquilo de novo à mesa, né? Faz sentido? Gente, eu sei que vocês já estão restos mortais, mas tá valendo. A gente tá chegando ao fim. E aí, assim,
habilidades acadêmicas mais complexas, você vê que, assim, a gente quer que ele consiga o quê? Se concentrar, fazer a tarefa de casa sozinho, né? Que ele esteja feliz fazendo as tarefinhas, que você veja que ele consiga, digamos, ler para o outro, assim, porque vem tudo junto. Olha só, não é só habilidade acadêmica, mas é acadêmica junto com social, né? E que ele consiga se graduar na medida do possível, até onde ele chegar. A gente não sabe quais são as possibilidades deles, até a gente tentar. A gente tem que dar o melhor de nós e ver qual é o melhor que a gente consegue tirar deles. Eu acredito muito, e isso é a primeira coisa. Se a gente já começar não acreditando, não vai chegar a canto nenhum. Então, só agora uns comentários finais para poder a gente abrir para vídeo, pergunta, essas coisas, certo? Os pais, eu já falei isso aqui, mas vou frisar porque eu acho que é importante. Os pais e profissionais devem manter um trabalho colaborativo de monitoração do progresso da criança na escola para maximizar suas chances de sucesso e minimizar experiências de discriminação e exclusão. Com esse tipo de intervenção, muitas crianças autistas têm demonstrado avanços significativos em habilidades múltiplas, alguns não sendo mais diferenciados dos seus pares. Acontece, eu não estou falando isso aqui de mentira, não. Tem crianças que responderam muito bem a esse programa, conseguiram ser incluídas inicialmente, digamos, com apoio, e depois o apoio é removido até o ponto que eles conseguem ir para a escola e que ninguém consegue mais nem identificá-lo como sendo autista, certo? Acontece, não são todos os casos, mas é importante frisar que isso é possível. E mesmo, agora o mais importante de tudo, mesmo quando não atingem níveis de funcionamento intelectual educacional que a gente chama típico, certo? Eles sempre vão mostrar, se você fizer um trabalho bonitinho, eles sempre vão mostrar progressos desenvolvimentais e comportamentais sucessivos e relevantes. Então eu vejo gente que é meio preconceituoso, tipo, eu só trabalho com a criança se ela tiver potencial. Não é assim, porque todas têm potencial, né? Assim, potencial, quando eles dizem isso, eles querem dizer, sim, vou normalizar, ele vai se tornar uma criança típica, se não vai, eu não me interesso. Não é assim. Todos vão mostrar progressos e a gente pode fazer uma diferença grande, e eles podem chegar a participar ativamente na família, em escolas, grupos sociais que ofereçam apoio às suas necessidades, como eu estava falando ali, né? Então, gente, só você conseguir, tem gente que se torna adulto ainda usando fralda. Se você consegue que ele pelo menos peça para ser levado ao banheiro, para mim isso já é ótimo. Daí a gente pode ensiná-lo não só a pedir, mas também ir ao banheiro sozinho. A gente não pode desistir. Desistir porque, tipo, já passou do tempo. Não passou do tempo, não. Sempre é tempo, certo? Pra gente trabalhar. É mais difícil, às vezes, porque os hábitos já estão mais cristalizados, mas não significa que é impossível.